tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Avelino Andrade, ele é diretor Master da Ademicon e vai contar para a gente sobre os impactos do novo cálculo do INCC no consórcio imobiliário, além de outras dicas para quem está planejando comprar um imóvel para morar, para investir, terrenos e por aí vai, né, Avelino? São muitas as possibilidades, não é isso? Muito, muito. E prazer estar aqui com você de novo. Já até vou chamar de Cris. Isso! Acabei que nem agradeci. E muito obrigada por você estar aqui mais uma vez com a gente, porque é um tema muito importante, principalmente com taxas de juros tão elevadas como a gente vive agora no momento. Então, a gente tem que trazer alternativas para quem está, né, querendo movimentar aí no segmento imobiliário, não é isso? Sim, perfeito. É um momento muito oportuno, né, Cris? É um mercado não só de crédito, o mercado imobiliário como um todo. É um mercado tão importante e que impacta tanta família, né? Então, acho que é um assunto importante que muitas pessoas aí vão conseguir sair daqui um pouco mais direcionadas, né, no que é melhor para elas, né, nesse mercado. Sim, até porque também, às vezes, as pessoas têm uma certa dúvida em relação ao consórcio, né? A gente conhece muito o consórcio, né, de moto, moto, carro, veículo, né, caminhão, serviços também, né, que teve também muita repercussão, e o imobiliário, às vezes as pessoas ainda falta um pouquinho assim desse conhecimento de um produto que cresce cada vez mais, não é isso? E agora, com essas alterações também no cálculo do INCC, acho que a gente podia, assim, nesse primeiro bloco, dar esse panorama, assim, o que vai acarretar para quem está aqui nos assistindo e pretende tomar a decisão de comprar uma carta de consórcio. Bacana. A gente tem essa percepção, né, do mercado ter mais conhecimento do consórcio de veículos, serviços, porque se iniciou desta forma, né, Cris? Sim. Em 1982, aproximadamente, começou o consórcio. Então, o consórcio imobiliário iniciou em 1991 com a Ademicon, então teoricamente um pouco mais recente, né? Uhum. Só que hoje o impacto de comercialização no Brasil, exemplo, a gente está em 2023, né? Passa tão rápido. Este ano, toda a comercialização de consórcio pelo Brasil, pegando todas as administradoras, 43% é imóvel. Aí depois, 32% é veículo. Então, a parte imobiliária já está maior do que a de veículo. Né? Superou. Mesmo sendo mais novo, né? No entanto, o que muda, né? Na parte de veículos, normalmente a carta de crédito tem um índice, um indexador da carta de crédito, que pode ser tanto a FIPE, que eu estou comprando o veículo, né? Como a Ademicon faz, que é por inflação, INPC, que aí é uma inflação para até 5 salários mínimos. Então, você tem uma previsibilidade melhor para a compra do bem. No entanto, o mercado trabalha muito com a FIPE, mas pode ter muito desregulação aí no decorrer, caso o caminhão saia de linha, chegue novo, falte, aumente o preço, né? Tá. Já na parte imobiliária, Cris, é o INCC, Índice Nacional do Custo da Construção Civil, né? Isso. Que, obviamente, está indexado ao mercado cujo crédito o consorciado está fazendo. Então, exemplo, um cliente que compra um imóvel na planta, em construção, o fator que vai fazer o reajuste do saldo que ele tem a pagar é a INCC, que é o índice correlacionado àquele bem que ele está comprando, né? No entanto, desde 2009, Cris, que não tinha essa atualização. Então, aí no decorrer da nossa conversa, a gente vai explicar um pouquinho o que mudou, o que não mudou, qual que pode ser o impacto, né? Mas, de antemão, né, eu acredito que seja muito positivo. Então, vamos entender aí no decorrer da nossa isso que eu queria que você trouxesse para a gente, porque, assim, é um avanço, essa mudança no cálculo em termos, vamos assim, analisar, é uma coisa positiva para o segmento, não é isso? Porque na carta de consórcio imobiliário, a gente sabe que a correção acontece uma vez ao ano, tanto no valor da parcela, quanto no valor da carta de crédito, até para garantir o poder de compra, não é isso? Se eu estiver errada, vai me corrigindo, por favor.
Perfeito, Cris, é exatamente isso. A carta de crédito, você tem, antes de contemplar, eu sempre gosto de fazer essa brincadeira, é o AC e o DC, a vida do consórcio, né? AC, antes da contemplação, DC, depois da contemplação. Então, antes da contemplação, o crédito do consorciado valoriza, eu digo valoriza, porque a gente vai entender o porquê disso, uma vez por ano. Tá. Né? Nas parcelas, também. Mas qual é a conta que poucas pessoas fazem? Na parcela, Cris, você só vai pagar pelas parcelas vincendas. Exemplo, para ficar claro. Eu sou um atarado, estou pagando consórcio, não contemplo, pago em atraso, estou no último ano, Cris. Não fui contemplado ainda, estou no último ano. Crédito de 1 milhão. O INCC dá 10%. Um exemplo, tá? Crédito de 1 milhão, meu crédito vai para 1 milhão e 100, porque aumentou 10%, certo? Sim. Legal. Na Ademicon, a parcela para o crédito de 1 milhão é aproximadamente R$5.000. Tá. Então, 10% de 5 mil, R$500 aumenta a minha parcela, correto? Sim. Legal. R$500 vezes 12, Cris, vai dar o valor de R$6.000. Significa o quê? Meu crédito valorizou 100 mil e o que eu vou pagar sobre essa valorização vai ser somente no último ano R$6.000. Então, quanto que eu ganhei? R$94.000. Isso no último ano. Ônus e bônus, Cris. Não tive meu crédito antes, então não comprei meu bem. Qual que é o meu bônus, né? Vou sacar esse dinheiro em espécie, com ganho de capital que o INCC vai me proporcionar, sem pagar imposto. Ponto. Tá. Então, na carta de crédito, eu contemplo, que é a parte do DC, depois da contemplação, vira dívida. Compro o bem. Uma vez por ano, minha parcela continua tendo esse reajuste. Mas, concomitantemente, o meu bem também valoriza, né? Então, é o ônus e o bônus de tudo, tá? E lembrando que também, assim, diferentemente, se a gente for comparar com o financiamento imobiliário tradicional, não há, a gente diz aí que não há cobrança de juros no sistema de consórcio, não é isso? Sim, perfeito. O sistema normal de financiamento, né, vai ter juros. No consórcio, você tem uma taxa de administração, né, e você tem o INCC uma vez por ano. No entanto, o Banco Central permite cobrar 4 taxas, né? Taxa de administração, taxa de adesão, seguro prestamista. Falei já a taxa de administração? Falou. E o seguro prestamista, taxa de administração, taxa de adesão e fundo de reserva. Tá. Então, são 4 taxas. Na Ademicon, a gente só cobra taxa de administração. O seguro prestamista, quando o cliente contempla e vai virar dívida, aí por lei 11.977, todo crédito imobiliário precisa ter. Então, também tem no financiamento, que é o MP. Lá no extrato, o cliente vai tirar morte e invalidez permanente, é uma taxa cobrada. Só que qual que é a diferença aqui, Cris? No consórcio, não tem diferenciação etária, porque ele está fazendo pelo grupo. Sim. Então, o seguro é um valor fixo. Quando eu vou fazer um financiamento, se eu estou numa faixa etária um pouco mais elevada, o seguro é muito alto. Então, na composição da parcela, aumenta muito. Então, não são só os juros compostos que faz o financiamento, mas o seguro prestamista pode aumentar muito no financiamento. Se você pega um extrato, às vezes depois de 10 anos, o seguro aumentou bastante, tá? Ou seja, é outro detalhezinho que nesse bate-papo a gente também está tentando mostrar essa diferença, porque realmente a gente até sabe que no financiamento tradicional, é claro que aí vai depender, né, da condição de cada pessoa, de cada família que está nos acompanhando, se ela está com mais urgência de adquirir um imóvel, sair do aluguel para aí, né, tem aí o financiamento. Agora, o consórcio não é uma decisão, que é uma decisão a longo prazo, né, para que a pessoa fazer obriga aquela poupança, e se ela também tiver com uma certa pressa e tiver recursos próprios para dar lance, né, ou usar o FGTS também, que pode valer uma coisa de cada vez, porque tem tanta coisa para falar desse sistema e positiva. E aí, para o INCC, nesse contexto agora desse novo cálculo, na prática, vamos lá, Cristiane, que comprou uma cota com vocês, enfim, ou com qualquer outra instituição,
o que para mim representaria? É o meu poder de compra ou nada a ver? Legal. É o teu poder de compra e também olhando mais para um prisma de investimento, aquele cliente que está realmente se programando para longo prazo, ele vai ter um ganho, né, financeiro na operação. Às vezes, tem pessoas que me perguntam, Avelino, se eu demoro para contemplar, não vale a pena mais o consórcio? Não, pelo contrário. Dependendo do período que você contempla o consórcio, o teu ganho de capital já anulou a taxa de administração. Então, você vai pegar um crédito sem taxa, porque ele já tem um ganho de capital, para comprar o teu bem. Ou seja, não vai ter o custo se você demora para contemplar. Agora, se você contempla no início, você vai pegar com um custo muito mais baixo, é óbvio que o consórcio é mais barato, mas a tua parcela continua uma vez por ano tendo o INCC, tá? Agora, o impacto, Cris, que vai ter mais forte do INCC é muito na construção civil. Explico. Tá. O que ocorria antes? Eu compro um imóvel de baixo valor, né? E uma outra pessoa compra de alto padrão. Então, alto padrão, baixo padrão e médio padrão. Existem 3 formas de... O INCC era o mesmo para todos. Só o que acontece? Os insumos e o custo para eu construir um imóvel de alto padrão é muito maior. Então, a pessoa que está comprando, por exemplo, um imóvel mais de baixo padrão, vamos dizer assim, com um valor um pouco menor, o custo é menor. Então, até mesmo os fatores do INCC vão ser determinados pelo tipo de obra que a pessoa está fazendo. Então, para o cliente, isso vai impactar bastante, né? Então, porque tem uma diferenciação grande. Agora, algumas coisas que foram colocadas, que a construção vem se modernizando, né? Como a parte de gás, a parte de incêndio, coisas que não eram compostas no INCC, hoje praticamente todo tipo de construção tem, né? Então, isso aí também está sendo atualizado. Então, eu acho que é muito positivo para o mercado e vai ser justo tanto para o cliente como para a construtora, porque vai estar exatamente alinhado. Né? Buscando um equilíbrio, que a gente sabe também com a pandemia, enfim, vários materiais, né? O aço disparou e por aí vai, e aí fez com que também muitas construtoras não conseguissem, né, terminar, honrar, né, o que foi acordado entre as partes. E aí, com essa mudança no cálculo, como você mesmo disse, que é muito antiga, né, de muito tempo atrás, pois vai dar uma equilibrada, né, e a gente espera que em todos os setores, porque é uma engrenagem, né, porque tem o sistema de consórcio, ele vai lá procurar um imóvel, ele vai procurar um terreno, porque também existe essa modalidade. É até uma dúvida que eu queria tirar, e acredito que também seja de quem está nos assistindo. Quando você adquire uma carta, a diferenciação entre uma carta para compra de imóvel e para terreno é uma coisa só? Ou é a mesma coisa? É uma pergunta muito pertinente que você está fazendo, porque o mercado muda, né, Cris? E, exemplo, eu vou comprar um imóvel comercial. O que eu tenho de crédito, obviamente, é um custo muito maior, porque eu não tenho subsídio. Quando eu vou comprar um imóvel residencial, que daí eu vou com o SFH, Sistema... Terceiro imobiliário. Eu tenho um subsídio, tanto da poupança como do FGTS. Então, eu consigo ter acesso a um crédito a um prazo alongado e um custo menor. Quando eu vou para o imóvel comercial, é SFI. Então, o prazo é menor e a taxa é muito mais alta. Quando eu vou comprar terreno, por exemplo, ou para construir, também muda muito. Então, no consórcio, você não tem essa alteração. Então, exemplo, o cliente faz o consórcio, está lá se planejando para ter um crédito imobiliário. Tá, o crédito como um todo, né? Te cortei, a palavra ampla, né? O imobiliário. Imobiliário, perfeito. O que ele pode fazer? Ele pode comprar um terreno, com o que sobrar ele pode construir. Se ele já tiver o terreno, ele pode já fazer a construção naquele terreno. Se ele quiser comprar imóvel comercial, ele compra. Imóvel na praia, ele compra. Então, não há alteração da taxa. Já o mercado muda muito. Então, se você for fazer uma simulação para o imóvel comercial, caramba, é bem diferente. Prazo curto, tá? Mas, enfim, é um mercado. Então, cada um toma a decisão de acordo com a tua necessidade, com a tua urgência, né? Então, às vezes, para aquele momento, é positivo para a pessoa. Então,
nada é bom para todo mundo. Então, mas é importante a gente entender todos os caminhos para a tomada de decisão, que é aquela que atende melhor a nossa necessidade, né? E também ter essa alternativa, né? Por isso é legal esse nosso bate-papo, porque a gente está de uma forma geral, claro que a gente poderia ficar aqui horas, mas o nosso tempo também é um limitador, mas dá para a gente tirar algumas dúvidas. Por exemplo, quem está procurando e fala, bom, eu quero um consórcio, hoje eu quero comprar um imóvel, estou pensando, vamos dizer, né, um imóvel residencial, mas de repente, naquele eu estou pagando a minha cota ali, e aí um filho, ou alguém queira montar, ou até eu mesma quero montar um negócio, eu já posso ter um outro olhar, e no momento que eu for contemplado, ou se eu quiser antecipar, que aí você vai explicar isso já no outro bloco, eu posso mudar para um imóvel comercial, não é isso? Porque aí é no ato da quando for contemplado, que aí for buscar o imóvel, enfim, que aí você vai dar, o consorciado vai decidir o que ele quer fazer, porque ele pode até comprar um terreno também, não é isso? Sim, pode sim. O dinheiro não é carimbado, ele é para o mercado imobiliário. Vou precisar de um bem imóvel como garantia. Só que se eu for usar para comprar comercial, comprar terreno, comprar imóvel rural, construir, reformar, eu posso, não altera o custo, né? Então, isso para o cliente é fantástico. Eu tenho um cliente, inclusive, na época, quando eu atendi ainda, ele fez toda a expansão da empresa dele, a construção dos pontos de farmácia, aí ele aluga já para as farmácias, com crédito via consórcio. Então, ele compra os imóveis, normalmente tem que derrubar, são imóveis de esquinas bem estratégicos, já vem com o contrato de locação pronto com a rede de farmácia. Então, ele tem um pool de cartas, né? Bastante cartas. Sim. Ele vem fazendo a gestão, as contemplações, aí ele compra bem direcionada. Compra, constrói, reforma e põe para alocar. Olha a carteira excepcional que ele criou ao longo desses 12 anos, 11 anos que ele é meu cliente. Muito legal. E aí, uma outra coisa, a gente está chegando aqui ao finalzinho do primeiro bloco, e aí eu queria também, no próximo bloco, falar sobre essas possibilidades, que o consórcio também é muito flexível em relação a ter várias cartas que podem se unir para poder comprar um imóvel de maior valor, e a composição também de marido, mulher, enfim, ou quem quer que seja daquela convivência, para poder também somar renda e conseguir uma carta com valor maior, não é isso? Você vai responder já. A gente já volta. E voltamos com o Avelino da Demicol, que vai contar para a gente vinha falando no primeiro bloco sobre a possibilidade, ele citou, de um cliente que ele tem mas é no segmento comercial, mas que ele tem várias cartas, e aí a gente queria trazer agora também para o lado residencial, se é possível ter várias cartas, ou qual a diferença de ter várias e não ter uma só no valor integral, porque a pessoa pode falar assim, mas não vai dar na mesma coisa? Aí fica também esse questionamento para quem está nos acompanhando. O que é viável, né? De repente ter 3 cartas de menor valor, ou já optar por uma de 500 mil, 600 mil, 1 milhão? Bacana, legal, Cris. É uma dúvida que as pessoas normalmente têm, né? Eu sempre me posiciono que vai depender muito do projeto do cliente, né? Então, quando o cliente tem um projeto para médio prazo alongado, é bacana ele pulverizar em várias cartas, porque ele acaba tendo, ele fica exposto a mais formas de contemplação. E se uma ou outra acaba saindo no sorteio, para ele ótimo, né? Então ele tem, vamos dizer assim, mais sorte do que o outro que tem menos. Tá? Agora, se é um cliente que tem um projeto muito para curto prazo e precisa dar um objetivo único, é interessante ele ter uma única cota. Exemplo, ele vai comprar um imóvel de R$400 mil por um prazo mais curto, ele já tem uma composição para dar de lance muito próximo do que o grupo vem apresentando de média de contemplação. Então, para ele, o quanto antes ele ter todo o crédito para ir lá e comprar o único bem dele, melhor, né? Agora, para um cliente mais visando mais para médio e para longo prazo, mais como investimento, quanto mais cotas, possivelmente melhor vai ser com relação ao que ele pode trazer de contemplação para ele, tá? Porque lembrando,
não tem só o papai e mamãe, né, de contemplação, sorteio e lance. Na Demicon tem quase 10 tipos de contemplação, várias formas de lance. É mesmo? Nossa! Então conta umas pra gente. A gente tem que fazer um programa só das modalidades de contemplação. Nós temos modalidades onde você pode usar o próprio imóvel como lance. Nós temos modalidades onde você vai poder misturar entre dinheiro mais uma parte da carta de crédito. Nós temos modalidade onde tem uma trava, um limite máximo que a pessoa pode ofertar. Então, isso ele já vê a margem de segurança dele. Então, isso é importante. Por quê? Porque cada cliente tem um perfil, né? Então, o que o mercado faz é só ali o sorteio e o lance livre. A gente acaba tendo diversas formas aí de lance, formas de pagamento, porque cada cliente tem uma necessidade. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Mas vou te interromper sobre esse assunto mesmo. Por exemplo, a gente sabe que o FGTS também pode ser usado, né, desde que o consorciado se enquadre, né, nas regras, enfim, ter aí 3 anos de carteira assinada consecutivos ou não, ser o único imóvel dele, né, isso, ou deter 49% de um imóvel, não ter financiamento, tem uma série de regras, né, mas que não é empecilho, não, faz parte, muita gente usa, a própria ABAC divulga aí o balanço deles, que é a Associação, né, Brasileira das Administradoras de Consórcio, que o quanto é usado do FGTS, né, na operação de consórcio imobiliário. Mas eu queria saber o seguinte, o FGTS ele pode ser usado também para dar lance, para poder antecipar o bem? Porque o lance é isso, né, para a gente deixar claro que o lance é para a pessoa que está com uma certa pressa, né, não foi contemplado e quer adquirir o bem. Você disse que vocês têm várias, aí, umas 10 modalidades, não sei, de lance, como você estava explicando. Mas, assim, para o mais tradicional, assim, o FGTS também é possível? Legal. Sim, o FGTS entra como forma de pagamento de lance, respeitando, né, as regras da Caixa, do Conselho Curador, que faz as normas para a liberação do FGTS, né? Como você já passou aí, tem alguns requisitos, né? 3 anos de composição de carteira e etc. E sendo contemplado com o seu FGTS, que inclusive pode ser somado com o cônjuge, né? Uma coisa que é bem interessante, a gente na Demicon, a gente mesmo faz para ele todo o trâmite com a Caixa para a liberação do FGTS para o vendedor do imóvel. Então, normalmente, o que acontece no mercado? Ele precisa contratar um correspondente, alguém que possa fazer essa intermediação para ele. A gente mesmo já faz aqui. Então, o nosso cliente usou o FGTS dele para dar um lance, foi contemplado dele, do cônjuge também, que pode, respeitando as regras, né, que são colocadas, nós vamos fazer essa ponte entre a Caixa Econômica, que é a instituição onde fica o FGTS, para a liberação do FGTS para o vendedor de imóvel. Então, isso aí facilita bastante e a gente faz esse olhar 360 graus do nosso cliente, né? Pois é, porque ele está ali sabendo que todo passo a passo vai estar sendo feito, né? Não vai ter que ser um aqui, um ali, né? Vamos dizer assim, repartindo. Vocês já conseguem, no caso da empresa de vocês, ter esse diferencial para quem está em busca de um consórcio imobiliário. Porque envolve, né? Porque usar o FGTS, ou enfim, você já tem todo esse, vamos dizer assim, esse bastidor, né? Que vai poder fazer isso, ele vai poder ficar tranquilo. E lembrando, também para quem está nos acompanhando, que é uma operação muito segura, transparente, né? Porque juridicamente, né? Tudo avaliado como se fosse num financiamento, né, tradicional. É ágil, não, né? Estando tudo ok, também é ágil, porque às vezes por falta de desconhecimento, a pessoa fala, consórcio, não, vai demorar, e não, e realmente estando tudo certinho, fluindo, né, é bom até para quem, no caso, o incorporador do outro lado, ou a pessoa física mesmo que está vendendo o imóvel, o dinheiro entra também, né, tudo, é como se fosse uma compra à vista, né, praticamente. Perfeito, aqui a gente tem vários detalhes, né, para serem falados. Sim. É realmente uma operação muito segura. Existe uma lei ordinária que regula o mercado, a Lei 11.795, né, /2008, entrou em vigor em 2009.
Então, é o Banco Central que fiscaliza, normatiza e controla as empresas de consórcio. Então, eu sempre falo para o público, você quer pesquisar sobre a empresa, entra no site do Banco Central. Excelente. Onde você vê as principais reclamações. Quando tem reclamações de outras empresas que eu vejo, principalmente são instituições bancárias, né, que acabam não tendo esse suporte para o cliente. Porque a gente não está comprando uma camiseta, a gente está comprando um bem. Então, exemplo, você vai comprar um imóvel, a agilidade não significa que não existe o passo a passo a ser seguido. Até por questão de segurança, né? Você está comprando um bem de um valor alto. Então, precisa tirar certidões, precisa, se der o lance como fundo de garantia, precisa liberar o fundo de garantia. Então, boa parte desse processo tem a nossa assessoria. Outras, o próprio cliente tem que tirar, a gente não pode tirar por ele, né? Porque ele mesmo é personificado, né, ao que ele precisa. No entanto, o sistema de consórcio é muito seguro hoje, né? Devido à lei, a forma de alienação, uma alienação fiduciária, então o imóvel fica alienado. Então, para quem ainda não foi contemplado, você tem a garantia de quem está sendo contemplado está com uma garantia real alienada, né? Então, tudo isso aí traz muito robustez para o mercado. É sensacional, tá? É muito diferente aí de todo e qualquer outro tipo de investimento. Sim, e uma outra coisa também, quer dizer, são tantas coisas, por exemplo, a gente já viu, você já explicou que ele pode ter várias cartas, dependendo da necessidade dele. E essa composição de cartas também pode ser, né, entre cônjuges ou pai e filho, isso é possível ou não? Também é para a gente esclarecer também. Legal, pode sim, eu entro na composição, eu e a minha esposa. Pode. Ou eu e meu sócio. Ou eu, minha esposa, meu filho e minha filha, por exemplo. Pode, entendeu? Você pode colocar todos ali que fazem parte da sociedade, fazer parte do contrato, sim. Tá, então não teria, realmente é bem flexível. E com relação ao prazo de pagamento, como é que é? Porque assim, a gente sabe que existe uma média no caso do universo de vocês, uma média de prazo de pagamento e uma média de até valor de cota de imobiliário. É bacana. Hoje a gente tem créditos a partir de R$100 mil na parte de imóvel. Tá. Né? Isso é crédito único, em uma única cota. E também já tem de 1 milhão, né? 1 milhão e um pouquinho, porque já teve o INCC. A gente foi a primeira empresa a fazer a parte do crédito único de 1 milhão. Então o cliente já entra, é o grupo do milhão, a gente brincava, né? Foi um sucesso aí. Então, agora o cliente pode contratar 10 cartas de 1 milhão, né? Ter 10 milhões para poder construir, para poder comprar um bem, né? Então, você pode somar e comprar um único bem. Ou, ao contrário, faço uma carta de 1 milhão. Eu quero comprar 5 terrenos de 200 mil. Você pode. Então, você pode fazer essa subdivisão. E uma outra história também, e o prazo de pagamento? Boa. Eu só respondi metade, né? Não, porque eu sou igual uma metralhadora, né? Vou fazendo várias perguntas. Enfim, porque é um tema muito interessante. Sim, muito. Na parte de imóvel, nós temos até 240 meses, que são 20 anos. Tá. O que é importante aqui? A parcela fica uma parcela condizente com o que o cliente precisa, né? Então, desculpa, não adianta você fazer um prazo curto na parte de imóvel, porque o valor do bem normalmente é mais alto, porque você vai ter uma parcela mais alta. Então, exemplo, quando eu falei que um crédito de 1 milhão, a parcela fica 5 mil, mas você tem planos que você pode iniciar pagando 3.400 aproximadamente. Então, normalmente, essa parcela pode ficar até mais barata do que um aluguel. Sim. Então, se você pega hoje 1 milhão no financiamento, a parcela está em 10, 12 mil reais. Há 30 anos. Parcela decrescente, ok. Mas aqui, eu tenho uma diferença muito grande, porque na hora da comprovação da renda, se eu for comprar um imóvel de 1 milhão, por exemplo, minha parcela é 5 mil, eu vou estar apresentando uma renda de 15 mil, 16 mil reais. Agora, se eu faço um financiamento, né, cada um com as suas necessidades, a parcela é 10, 12 mil, então eu tenho que apresentar uma renda de quase 35 mil, né, 40 mil. Então isso aqui ajuda muito aí o consorciado ter um fluxo, né, fluxo de caixa ali saudável para o pagamento da parcela. E essa flexibilidade também permite que ele, por exemplo, vamos supor, ele está pagando aluguel, né, ainda, e quer sair, a gente sabe que o brasileiro tem esse sonho muito arraigado de comprar casa própria, né, de ter a casa própria, enfim, fazer upgrade, investir.
E aí ele pode também se programar e aproveitar essas flexibilidades. Por exemplo, ele também não tem um lance programado, eu não sei se o nome é esse, não sei se é programado, acho que eu expliquei errado, mas eu digo assim, preciso saber no grupo que eu pertenço, qual é o percentual para eu poder me programar para que eu tenha um lance, ou 50% do valor da carta, 51, 52, existe, é por aí, porque aí ele já consegue, né, fazer, olha, eu tenho que ter tantos meses aí de aluguel e pagando a carta, mas se eu fizer esse lance que eu leve, eu vou sair logo do aluguel. Vou trocar, perfeito, né? Sim, perfeito. Por natureza, o consórcio já é uma programação, porque é uma expectativa de crédito, né? Nada bom, você tem muitos grupos, cada um com um perfil de lance. Tá. Então, se o cliente tem capacidade financeira para dar lance de 20% só de recurso próprio, nós temos grupos onde é limitado, você só pode usar 20% de recursos próprios. Nós temos de 25%, nós temos de 50%, nós temos livre. Então, tudo vai ser de acordo com a necessidade do cliente. Então, ele entende o comportamento daquele grupo, qual é o melhor perfil para ele, aí ele entra já dentro da expectativa financeira que ele tem. Isso é muito importante, né? Porque normalmente o que as administradoras fazem é sempre a mesma coisa, né? Sorteio e lance livre. No nosso caso, não. Inclusive, nós temos um lance que é muito legal, Cris. Desculpa. Imagina. Que se chama lance fidelidade. O que é o fidelidade? Só participa daquele lance o cliente que está aquele determinado tempo no grupo. Então, privilegia aquele cliente mais antigo. Então, tem fidelidade de 12 meses, 24 meses, 36 anos, 36 meses. Então, o que acontece? Eu fico menos exposto e menos concorrentes, porque naquela... Isso é muito bacana, tá? É bem legal. E uma outra história que eu queria saber, por exemplo, também deve ter caso com vocês, e no geral também, daquele que entrou, né? Aquele sortudo. Já passei por isso, já aconteceu com meu marido, que a gente entrou e ele foi logo sorteado, contemplado, mas era numa carta que era um valor pequeno, e aí a gente optou por deixar lá, não pegou bem, né? Quer dizer, não pegou a carta. E, enfim, mas foi muito útil, porque depois a gente conseguiu comprar realmente o imóvel que a gente queria. E isso, tudo bem, legal. Agora, aquele que não quer o imóvel e quer só poder pegar o dinheiro, que até eu lembro que já fiz matéria há muito tempo no passado, que era como se fosse uma aposentadoria também, que ele queria pegar aquele dinheiro como se fosse uma aposentadoria, né, privada. Isso ainda continua assim? Tem esse público ainda ou não? Tem. Sabe que eu tenho um cliente muito interessante. Ele faz o consórcio, já fez o consórcio há 6, 7 anos atrás. E exatamente nesta carta ele paga em atraso porque ele não quer ser contemplado. Ele quer sacar o recurso lá no final. Com um ganho de capital, né? Mas para quê? Qual o objetivo? Vai ser quase concomitantemente, quando ele terminar, o filho dele vai estar entrando na faculdade. Então esse dinheiro ele vai destinar, não para aposentadoria, mas para destinar pagamento dos estudos, pode ser um intercâmbio ou não, para aquele filho. Porque os outros dois, ele não conseguiu. Ele começava a guardar dinheiro e sempre tinha algum projeto. Reformar imóvel na praia, trocar de carro. Aí ele falou, esse aqui, eu vou estar quase me aposentando também, então eu quero ajudar o meu filho. Mas sim, muitos clientes fazem para você aumentar o patrimônio de forma segura, né? Agora, se no meio do caminho quiser usar como crédito, tem essa opção. Então, por isso que o produto é incrível, né? Eu queria abordar também aquela pessoa que, de repente, entrou no consórcio e como aconteceria se fosse no financiamento, enfim, uma outra modalidade de aquisição, né, tipo de aquisição, de repente perdeu a fonte de renda e aí não pode arcar, não vai poder arcar. Ele perde o que ele já pagou? Como é que funciona isso também? Até para quem está nos assistindo, a gente gosta de esclarecer, né, tudo direitinho, né, uma prestação de serviço mesmo. Isso é muito importante, tá? Porque quando você está fazendo o consórcio, lembra? AC e DC, né? O AC, antes da contemplação, não é uma dívida, né? Você é credor, você está depositando aquele dinheiro na conta do grupo e as pessoas que estão sendo contempladas é que estão virando devedoras, porque está pegando dinheiro e usando como crédito. Então, se em algum momento o consorciado tem algum problema,
e precisar parar de pagar, não há problema algum. Ele não vai participar das assembleias, obviamente, porque ele não vai estar pagando, mas se depois de 6 meses, 1 ano, já se estabilizou e ele queira voltar tendo vaga no grupo, eu pego todos esses meses que ficaram em aberto, né? Divido sem juros pelo prazo restante e ele volta o pagamento, sem perder absolutamente nada. Sem perder absolutamente nada, tá? Então, é possível, se ocorrer, né, algum problema financeiro, ele parar de pagar e depois retornar e não ter perder absolutamente nada, tá? Agora, se já tiver sido contemplado, tá no seu imóvel, pagando ali direitinho, aí já entra o normal de alienação, aquilo normal, que é uma coisa tradicional de uma dívida, enfim. Aí é outra história. Sim, daí precisa ser até mais rigoroso mesmo, porque é uma segurança até para quem ainda não foi contemplado. Sim. Então, tem juros, a cobrança existe, porque ele já tirou o dinheiro, já está com o bem dele, né? Então, a gente precisa controlar bem isso, tá? Agora, Avelino, a gente está chegando ao finalzinho e eu queria te perguntar uma coisa assim. No resumo, quem está querendo comprar um imóvel, ele tem que olhar, primeiro, verificar a idoneidade da administradora, né? Ver direitinho. Existe, assim, a taxa de administração, é um quesito que ele também deve levar em consideração? O percentual da taxa hoje gira em torno de quanto? É bacana entender toda a composição das taxas, né? Porque só olhar um acaba ficando um pouco míope, então entender o todo. Mas principalmente, tá? Se é uma empresa especializada naquilo, se vai ser consultivo. Por quê? Porque não é um produto de uma fotografia, é um produto de um filme. Então não é só a hora de contratação, é a gestão dos lances, é o acompanhamento na liberação de crédito. Então, exemplo disso, a Demicon era especializada, ela só faz isso. Então a gente não tem nenhum outro produto a não ser isso. Então esse acompanhamento é muito importante. Agora, não confunda taxas, por exemplo, de administração para grupo de imóvel para grupo de veículos. Às vezes o cliente pode se confundir. Exato. Mas a taxa é menor. Não, mas calma aí. Para qual é a finalidade do crédito e qual é o prazo? Então, exemplo, você tem uma taxa de 24% de administração para pagar em 20 anos, é mais barato do que eu ter uma taxa de 16%, 18% para pagar em 7 anos. Então, tudo isso faz diferença. Então, olhe bem o valor da parcela, como que está essa parcela, cabe bem dentro do meu fluxo de caixa, do meu orçamento, se eu vou ter um acompanhamento durante e depois, que é muito importante, não é só fotografia, é todo filme, e também entre no site do Banco Central e olhe reclamações. Tem reclamação? Qual é? Quantas? Entre no site do Banco Central, que é o órgão que é competente para poder fiscalizar e normatizar toda e qualquer empresa de consórcio está ali. Tá. E existe também, tipo assim, é obrigatório ter tantos lances por mês ou é de acordo cada administradora ou cada banco, que também hoje em dia todos os bancos também operam, né, oferecem também o consórcio, mas ou é uma regra ou cada uma tem a sua em relação à quantidade de bens que vão, quantidade de contemplações mensais? No decorrer do grupo, Cris, tudo que o grupo arrecada, eu preciso distribuir em contemplação. Tá. Então, a não ser que o cliente não pague o lance, por exemplo, aí fica um caixa positivo para o mês subsequente. Então, exemplo, todo mundo que faz o pagamento da parcela, ele, de forma indireta, está fazendo o aporte deste valor na conta do grupo. Isso gera uma caixinha. Essa caixinha, por lei, eu tenho que distribuir em contemplações. Sorteio, lance livre, lance fixo, lance limitado, lance fidelidade, distribuo. Algum cliente não paga, ficou positivo, ok, vai para o mês, soma e distribui. Soma e distribui. Então, eu não posso receber os recursos e não distribuí-los. Então, eu tenho aqui 2 milhões que foram aportados via parcela. Eu preciso contemplar este recurso. Não contemplo e não libero nada. Aí você vai ter um grave problema aí com o Banco Central, porque isso é auditado mensalmente, né? Tem todo o balanço dos grupos e isso vai ser contabilizado. Então, é necessário distribuir todas as contemplações para quem foi contemplado, tá? E para a gente fechar, por exemplo,
quem está nos assistindo e quer colocar o seu imóvel à venda, vamos para facilitar o imóvel residencial, ele pode aceitar o consórcio, o imóvel dele estando regularizado, tudo direitinho. Se ele receber uma proposta de alguém que tem uma carta, né, contemplada, ele pode aceitar. Não teria problema nenhum. É seguro como se fosse um financiamento da mesma forma, não é isso? Sim. Só que é até mais prático, tá? Eu digo, porque eu não sei de todas as administradoras, tá, Cris? Mas na Ademicon, a gente faz liberação 80% na escritura e 20% no registro. Então, quando você vai fazer um financiamento, o vendedor, ou seja, o cliente que está vendendo, vai receber, por exemplo, do banco só quando sair o registro. Às vezes pode demorar 50, 60 dias, né? Porque é cartório, ninguém controla. Sim, é uma outra... Segurança, precisa, tá? Já no nosso caso, saiu a escritura, todo o contrato assinado certinho, o vendedor já recebe 80%. E aí fica 20% para o registro. Então, você tem até uma celeridade aí de recebimento no caso da Ademicon, tá? Você está deixando bem claro aqui que é uma coisa, dá um diferencial de vocês, né? Cada um trabalha de uma forma, mas de qualquer maneira também é aquilo que a gente falou. Passa segurança e quem está nessa situação que quer vender, colocou a venda e se chegar, pode olhar com bons olhos a aceitar uma carta de consórcio, porque, como você disse, é fácil, estando tudo ok, vai ser tudo feito da melhor maneira possível, né? Perfeito, com certeza, com certeza. E eu falo para você que tem regiões cuja participação do crédito via consórcio para o mercado imobiliário é muito grande. No Paraná, eu não tenho ele atualizado, mas 2 anos atrás, 40%, quase 50% das transações imobiliárias eram pagas via consórcio. Então, ou seja, é participação muito grande. Porque no Paraná também a gente tem uma participação, a gente fomentou muito esse mercado, né? Mas imagina, então é um mercado gigante. É um percentual muito alto, né? Muito bacana. Muito alto, muito alto, muito alto. Estou curiosa para saber do Rio. Na próxima entrevista você vai falar para a gente sobre o Rio. A gente vai fazer uma entrevista do ranking do Brasil, onde, né, os mais... O Rio, eu amo o Rio de Janeiro, né? Eu morei 4 anos, eu fui desenvolver a Ademicon aí no Rio de Janeiro em 2018. Fiquei até 2021, 2022. Então, hoje nós temos aí 7 escritórios, 8 agora, está abrindo na região serrana também, da Ademicon. Tem Leblon, Ipanema, São Conrado, Barra, América, Centro, Niterói e região serrana agora. Então, foi um sucesso. Foi um sucesso, tá? Assim, é muito interessante porque poucas pessoas tinham essa cultura e o conhecimento do produto, né? E isso impactava diretamente no dado com relação ao que eu acabei de falar aqui. Sim. Olha, te agradeço muito, mais uma vez, por você ter aceito o nosso convite, que você possa voltar mais vezes, viu? Porque é um tema que, assim, dá muito, como é que se diz, é muito relevante e dá muita audiência também. Cris, acho que a palavra que precisa ter do consórcio é crédito. Consórcio é crédito, ponto. Entenda o consórcio como crédito. E todo mundo, em algum momento da fase da vida, precisa de um crédito, principalmente um crédito com custo que é o consórcio. E eu quero agradecer também aí o teu convite e também todo o teu trabalho que você faz a este mercado tão importante que é o mercado imobiliário, né? Então, o mercado imobiliário não tem como não falar de crédito, né? Porque é necessário, né? É verdade, ele move com crédito. Obrigada, viu? Obrigado a você. Bom, gente, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.